Fala galera, quero agradecer a todos por estarem aqui junto conosco, participando do nosso primeiro Tips da semana. E nós estamos trazendo nesse Tips o primeiro tema, né? Qual o maior erro que cometemos no início da carreira? Eu vou pedir para você, de fato, para entender bem qual é o erro que cometemos quando iniciamos nossa carreira de docente, você precisa assistir esse filme todo, entendeu? Porque eu vou te contar uma história de como eu percebi que eu estava cometendo esse erro e como isso mudou a minha carreira e a forma de eu entender a educação, tá bom? Bom, primeiramente eu vou me apresentar novamente para os que não conhecem. Eu sou Isaac Borges, eu sou mestre em educação, mestre em ciências e matemática e já tenho 20 anos como docente, certo? E no meio desse borbulho de que a gente é educação, eu percebi no ano de 2007 onde eu estava errando. Certo? Eu comecei muito jovem na docência, tinha 16 anos quando eu comecei a dar aula, e com o passar do tempo eu fui perdendo aquela vontade, sabe? Eu não sei se todo mundo aí também, quando começou a dar aula, tem alguns alunos aqui no grupo, alunos não, perdão, tem alguns participantes do nosso grupo que ainda não são professores, são estudantes, mas quando você entra na docência, você quer fazer tudo de novo, sabe? Você tem aquele desejo assim, não, eu vou fazer tudo diferente, porque sabe, esse pessoal não sabe nada e eu sou o cara, certo? E eu comecei a lecionar com esse espírito, essa vontade, né? E eu, com o passar do tempo, os anos, eu fui perdendo essa vontade, eu fui me perdendo aquela disposição de criar algo novo, de tentar algo novo. E eu vou contar para vocês o porquê que isso aconteceu e como é que eu recuperei aquele gás todo que eu tinha no início para poder se tornar um profissional que eu sou hoje, certo? Bom, eu comecei a lecionar como interino, né? Não sei como nós temos pessoas de vários lugares do país, interino é o professor contratado. E naquela época as coisas ainda não eram informatizadas, e a gente demorava muito para receber, às vezes até 6 meses para começar a receber, e quando recebia o imposto de renda vinha e catava metade. Então eu tinha muita vontade de dar aula numa escola particular. Eu pensava assim, poxa, escola de particular eu vou ter carteira assinada, então é outra história, né? Eu não vou precisar passar por esse crivo. Sem contar que eu tinha um outro problema, né? Chegava no final do ano, você não estava de férias, você estava desempregado. Essa que era a grande verdade. E aí no outro ano você não sabia se você teria aula ou não teria. Então eu tinha muita vontade de lecionar numa escola particular, certo? E em 2007 chegou essa proposta, eu fui convidado para dar aula numa escola particular, e aqui é onde as coisas começam a mudar, certo? Então eu fui para lá em 2007, mudei de município, certo? Fui para a cidade de Sapezal. E mas também fui meio descontente ainda com o que acontecia em sala de aula. Estava muito feliz, muito contente pelo fato de ter sido contratado numa empresa privada, ter minha carteira assinada. Também ia continuar trabalhando na rede pública, né, no estado. E começou ali, sabe, a única alegria que eu tinha era de saber que eu ia chegar ao final do ano e eu teria minhas aulas de novo e estaria tudo feliz. Mas meu sentimento com a educação não era um dos mais agradáveis. Já no ano de 2008, essa escola onde eu estava lecionando, ela entrou para uma rede de ensino. Eu não vou citar o nome da rede de ensino, tá? Eles não deram autorização para a gente estar vinculando a marca deles ao nosso projeto, então não posso citar. E aí, quando ela entrou nessa rede de ensino, nós começamos a ter as formações, certo? E tivemos a primeira, tivemos a segunda, a terceira, e eu participava de 3 formações toda vez, porque eu era professor de química, eu era professor de física e da área de tecnologia. Então, toda vez que tinha formação, eu participava das 3 na sequência. E eu fiquei assim muito íntimo do professor de física, né? Eu geralmente perguntava muito, falava com ele, porque era o primeiro ano que eu ia trabalhar com apostila também, não tinha muito conhecimento, a gente vem de um sistema, chega na rede particular, é um outro sistema, e de repente essa escola entra num outro sistema ainda, né, que é essa rede de ensino, que é uma das maiores redes do país hoje. E aí, numa das formações, eu questionei ele uma coisa, eu quero que você preste muita atenção aqui, certo? Eu falei assim, professor,
Eu já participei de várias formações que o Estado oferecia muito no município, certo? É a primeira vez que eu participo de uma formação de uma rede de ensino dessas. E eu percebi uma coisa, não se fala na palavra aluno nessas formações. Parece até que é meio proibido, né? E eu comecei a pensar assim, poxa, os caras estão vindo aqui para dar uma formação pra gente trabalhar com aluno, né? E não toca no nome, no tal do miserável do aluno, né? Como não tem muita lógica isso. Não sei se vocês concordam comigo, mas não faz muita lógica. E ele olhou pra mim, deu uma risadinha. Eu já tinha terminado a formação, só estavam nós dois na sala. E falou, senta aqui, vamos conversar um pouco. E aí ele começou a me contar a história de vida dele, como é que ele entrou na rede de ensino e como ele percebeu que ele também estava errando também. O que acontece? Ele começou a contar pra mim a mesma coisa que eu te falei, que quando ele começou a carreira, ele tinha um gás, ele tinha um pique, certo? Ele fazia as coisas acontecer e ele se envolvia muito com a escola, com os alunos dele, com os problemas que os alunos deles tinham, porque ele via que ele tinha alunos de tudo quanto era jeito. Ele tinha aluno que não sabia matemática, tinha aluno que não sabia português, tinha aluno que tinha problemas familiares, certo? E ele, poxa vida, eu preciso mudar esse mundo, eu preciso mudar a forma com que esses alunos vejam, porque eu sou professor, eu sou o cara que leva os sonhos para as pessoas, certo? E ele foi se envolvendo cada vez mais, e quanto ele mais se envolvia, mais descontente ele ficava, certo? E aí ele começou a perceber uma coisa, e ele percebeu, assim na história que ele me narrou, da pior forma. Ele percebeu que os amigos dele começaram a se afastar dele, até a própria família. E um belo dia, ele chegou em casa e encontrou o bilhete em cima da mesa, dizendo assim, um bilhete da esposa dele, dizendo assim, você sabia que seu filho reprovou em matemática? E ele pegou aquele bilhete, começou a ler, e a mulher dele acabou deixando ele. E ela falou, olha, você não para em casa, você só vive em função dessa escola, e eu não quero isso para minha vida. E ele foi conversar com o pai dele, e o pai dele falou a mesma coisa, falou assim, filho, é até desagradável conversar com você, porque você vem aqui em casa e começa a falar dos seus alunos, dos problemas dos seus alunos, dos problemas da sua escola e tudo, e a gente fica assim, sabe, vai criando um clima ruim, aquilo vai ficando pesado, então a gente, para não brigar com você, que você é nosso filho, a gente se afastou de você. E ele entrou em parafuso, ele começou a viver ali, vamos dizer assim, um complexo. Falou, poxa, mas é minha carreira, eu estudei para isso, eu me preparei para isso, eu amo fazer isso, e agora eu estou tendo que optar entre ter amigos, ter uma família e minha profissão. E como que eu vou ter uma família se eu não tenho profissão? Então ele entrou em parafuso ali naquela hora. E eu fiquei ali, gente, enquanto ele narrava a história dele, me perguntando o que é essa história que ele está me contando tem a ver com a pergunta que eu fiz. E fiquei ali ouvindo ele contando, e aí ele falou o seguinte, falou, olha, eu entrei em depressão, certo? Porque eu havia, na minha cabeça eu estava muito confuso e estava perdido. E um colega meu um dia falou assim, olha, eu vou te fazer uma proposta, vou te ajudar você a sair desse buraco, por isso é muito importante nós termos amigos verdadeiros, né? Vou te ajudar você a sair desse buraco e vou te levar você para trabalhar nessa rede de ensino que eu estou trabalhando agora, que é essa que ele faz parte hoje. E ele foi para lá, mas quando ele chegou lá, ele se deparou com uma outra situação totalmente diferente. Ele chegou e tudo, e ele não tinha experiência com formação de professores, ele tinha experiência com alunos, certo? Dar aula para alunos, e dar aula para aluno é bem diferente com trabalhar com professores. Quem já trabalhou no Cefapro ou ministrando curso para professores sabe que são duas coisas totalmente opostas, certo? Estava ali no primeiro mês de trabalho dele, que ele estava se adaptando, conhecendo como que era, o que eles tinham a fazer. Ele se deparou com uma situação onde o chefe geral da instituição reuniu todo o corpo editorial e docente que ele tinha
e expôs uma situação muito complexa para eles. Falou, olha gente, nós estamos tendo um problema muito sério e eu preciso de uma solução e essa solução tem que vir de vocês. E ele expôs, falou, olha, nós tivemos no final do ano o rompimento de 10 contratos, certo? E esse não é o primeiro ano que isso tem acontecido. E se a gente continuar desse jeito, nós vamos falir, entendeu? Então eu preciso encontrar o problema, o porquê que as pessoas, as escolas estão deixando nossa empresa e indo para outra. O que as outras empresas estão oferecendo de diferencial que nós não estamos oferecendo. E ele apontou o seguinte, falou, olha, o principal problema que as escolas têm apontado não é o material, não são as apostilas, não são as avaliações, mas as formações. Ele falou assim, na última formação que nós tivemos salas que não foi nenhum professor de nenhuma escola, certo? E ele falou assim, então isso é péssimo, as escolas estão rompendo o contrato conosco por causa da formação. E a formação nossa é a base do nosso material para o professor saber usar. Se não tem a formação, o professor não sabe usar, e aí ele não consegue desenvolver o trabalho dele na escola. Então eu preciso resolver o problema com vocês. E o corpo editorial dele ficou ali, um olhando para a cara do outro ali, tipo assim, e agora? O que a gente faz? E sabe, eu fico me olhando na cara, quando ele começou a falar isso, eu comecei a ficar pensando no gestor. Falei, puxa vida, a primeira coisa que veio na cabeça é, manda esse povo embora. Demite esse povo, contrata esse povo, esses profissionais que são ruins. Mas não é que eles são ruins, e também não resolveria o problema dele. Se ele manda todo mundo embora sem saber qual é o problema e contratar novos professores, o problema é persistir, entendeu? E aí meu colega, né, o professor de física, continuou, ele se deparou com essa situação, falou, poxa vida, eu acabei de sair de um lugar, entrei em outro, já vou ser demitido, vou andando embora, ou a empresa vai falir, né? E aí ele chegou em casa, né, e olhou, sentou em casa, olhou pro lado e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tocar o, desculpa a expressão, tá pessoal? Mas eu vou tocar o foda-se hoje. E foi pro cinema assistir, falei, perdido por perdido, deixa isso quieto. Ele estava disposto a mudar a vida dele, então ele largou de mão e falou, deixa isso quieto. Foi pro cinema e começou a assistir um filme e tudo. E ali, no cinema, ele encontrou a solução, não só do problema dele, mas também do problema da empresa que ele trabalhava. Então assistindo aí, ele começou a olhar assim e perguntou para ele mesmo, nossa, eu nem lembro a última vez que eu tinha visto no cinema, nem sabia o quanto isso era bom, entendeu? E aí ele se começou a perguntar, por que ele não fazia isso? Entendeu? E agora, gente, aqui onde eu vou começar a responder a pergunta que nós colocamos lá no grupo. E ele começou a se questionar por que ele não havia fazido isso, por que ele não tinha ido mais no cinema. A mulher dele adorava ir no cinema e ele nunca tinha ido mais. Depois que casou, começou a trabalhar e nunca mais levou ela no cinema. E ele começou a refletir sobre a vida, e no outro dia ele reuniu, chamou o chefe do editorial e falou assim, olha, eu sei a solução do nosso problema, só que vocês precisam acreditar em mim, eu sei que eu tenho pouco tempo de experiência aqui, mas eu tenho certeza que eu sei a resposta do nosso problema. Então o chefe mandou reunir todo mundo, mandou todo mundo parar, sentou todo mundo ali e falou assim, vai meu filho, seja feliz. E ele falou assim, olha pessoal, o nosso problema é que nós estamos cometendo 2 erros. O segundo erro é consequência do primeiro. E aí a pessoa olhou assim, espantado, né, e falou assim, nós estamos focando todos os nossos esforços e nossa formação em alunos e não no professor. Quando ele falou isso, o povo deu risada. Falei, você tá doido, cara? Você pirou na maionese? Você bateu a cabeça na parede? Bebeu água da privada? Nós somos professores, nós formamos professores para dar aula para alunos. E ele foi exatamente isso. Nós não focamos no professor, nós não focamos para formar ele como professor. Nós não exploramos as habilidades dele. Por exemplo, a gente chega lá e fala que o cara tem que tocar uma música, tem que fazer isso, tem que fazer uma coisa na sala de aula, mas a gente não sabe se o cara sabe fazer isso, se ele dá conta de fazer isso. Entendeu? Então nós temos que explorar as habilidades, o máximo que o professor tem, aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele sabe de melhor, para ele se sentir bem, seguro, porque se o cara estiver bem consigo mesmo, ele arrasa na sala de aula, ele é capaz de inventar qualquer coisa, ele tem estímulo, ele tem vontade para trabalhar. E o que nós estamos fazendo é justamente deteriorar essa vontade que o professor tinha antes de conhecer a gente.
porque a gente só fala de aluno, 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 foca nos problemas do aluno, porque o aluno tem esse problema, tem aquele problema, tem aquele... Cara, o aluno, os problemas do aluno é do aluno, os problemas do professor é do professor, vamos colocar as coisas em cada lugar. E aí ele falou assim, o chefe editorial falou assim, olha, você falou que são dois, um é decorrência do outro. Qual é o segundo? Ele falou assim, quando nós focamos os nossos esforços na direção errada, nós sobrecarregamos nossa vida. E aí a gente faz da nossa casa a extensão do nosso trabalho. Ele falou, pergunte para os professores das nossas escolas, façam hoje, liguem hoje, pega o telefone e liga nas escolas, pergunta para eles quantas horas eles trabalham em casa. E o chefe editorial olhou assim e falou assim, lembrou que ele era professor antes de se tornar o dono dessa rede de ensino, que ele fazia isso mesmo, que ele trabalhava mais em casa do que na escola. E ele pegou o telefone e ligou, e foi unânime, todos os professores falaram assim, a gente trabalha de 4, 5, 6 horas, o pessoal da educação infantil trabalha muito mais em casa do que na escola. E ele começou a despertar, falou, ele tem razão, gente. A escola está sendo extensão, a escola não, perdão, a nossa casa está sendo extensão do nosso trabalho. Ou seja, a gente trabalha lá na escola e trabalha em casa. A gente vive em função de uma única coisa chamada aluno, tentando resolver os problemas de uma pessoa que talvez nós não vamos conseguir resolver. Nós temos que resolver o nosso problema, que o nosso problema é ser o melhor profissional, dar o melhor de nós naquele momento que nós estamos atuando. Porque se o aluno não quer aprender, cara, não existe nada que você vai poder fazer. Entendeu? O aluno tem a família dele que tem que orientar ele, que tem que saber conduzir ele no meio desse processo. E você, como professor, tem a função de ser o melhor, de chegar ali, ter domínio de conteúdo, de dar o seu melhor, de mostrar o conhecimento, o valor que o conhecimento tem, e o resto, infelizmente, é com ele. Sabe, quando ele falou isso, eu comecei a me ver na história dele, porque realmente eu passava sábados e domingos dentro da escola, né? Nessa época eu trabalhava em 3 escolas, eu trabalhava nessa escola da rede que eu estou te contando a história, trabalhava em outra escola particular e no estado, 1, 2, 3, e sábados e domingos era dia de eu corrigir prova. E aí na época a gente não tinha computador em casa, não tinha internet, a internet só tinha na escola, tinha que ir na escola fazer pesquisa, tudo. E eu estava deixando de viver em função da minha escola, em função dos meus alunos. Certo? É bom, a gente gosta de dar aula, gosta, mas a gente acaba se envolvendo tanto nesse meio, entrando tanto, que a gente acaba esquecendo que a gente tem, eu tenho a vida profissional e eu tenho minha vida particular. A gente precisa aprender a separar isso. E aí eles falaram que a primeira coisa que eles levaram de formação a partir dali foi como organizar o seu tempo na escola para não ter que levar trabalho para casa. E daí ele começou a estudar os problemas dos professores e começaram a resolver esses problemas de pouco em pouco. E ele relatou que no início foi muito difícil. Muito difícil porque, primeiro, se você olha para a literatura te mostra tudo ao contrário, te mostra que você vive em função de um aluno. É engraçado que na literatura não se fala alunos, se fala aluno quando você tivesse apenas um, certo? A segunda coisa foi a própria resistência que os professores tiveram em receber isso. Mas aqueles que aceitaram, que começaram a entender, falaram, cara, é verdade. E aí ele começou a observar o seguinte, o quantos casos de divórcio haviam entre a profissão de docente, exatamente por causa das situações semelhantes a que ele estava relatando, de viver em função da escola, viver em função de aluno, esquecer que você tem uma vida profissional, que você é professor quando você está atuando em sala de aula e que você saiu dali, você é, no meu caso, o Isaac normal, que eu tenho minha vida, eu posso ir no shopping, eu posso ir no mercado, posso assistir filme, posso ir no cinema, posso sair com a minha namorada, com a minha esposa, com o meu cachorro, posso fazer o que eu quiser da minha vida e ali na escola eu sou o professor que tem as atribuições, as minhas obrigações, tudo. Separar uma coisa da outra, certo? E aí ele foi falando isso e eu fui me vendo nessa história. E aí ele falou assim, quando nós começamos a montar as formações, nós colocamos isso em pauta e começamos a trabalhar isso. Ele falou, olha, você pode ver que hoje eu peguei a apostila e fui destacando, olha, isso aqui é importante, tudo.
E ele foi falando como você ter domínio de conteúdo, que às vezes nós saímos da faculdade e não temos, isso é um fato, tá? Nem tudo que a gente trabalha em sala de aula a gente teve tempo de ver na faculdade. Então ele falou, olha, como você vai adquirir esse domínio, como perder o medo de certas situações, como sair de certas situações, certo? E ele foi trabalhando, eles focaram nisso, em trabalhar a questão profissional, focar não em problemas que não podem ser resolvidos, mas problemas que podem ser resolvidos. Então, gente, o maior erro que nós cometemos quando iniciamos a nossa carreira é esquecer de nós. Esquecer que nós somos uma pessoa, que nós temos sentimentos, que nós temos família, que nós temos uma vida profissional, que nós temos uma vida social, certo? E que essas duas coisas têm que ser, vamos dizer assim, elas têm que andar junto, mas não pode uma sobrepor a outra, certo? E a gente precisa sempre, como professor, buscar ser o melhor em sala de aula. E melhor em sala de aula é buscar você crescer como profissional, buscar com conteúdo, estudar sobre aquilo que você atua, a desenvolver as suas habilidades. Por exemplo, se você gosta de cantar, por que não fazer algumas musiquinhas para ensinar, certo, o conteúdo? Se você gosta de contar história, por que não transformar as suas aulas em algumas histórias? Isso, gente, é crescimento e valorização profissional. Nós não podemos esperar que o outro nos reconheça, que o outro nos valorize. Porque se eu jogar a minha esperança em cima de outro, eu estou dependendo da vontade de alguém. E se aquele alguém não me reconhecer, jamais eu vou ter esse sentimento preenchido dentro de mim. Eu tenho que me preencher esse sentimento. Eu que tenho que estar bem comigo mesmo. Porque, meu irmão, o dia que você não está bem, isso acontece. Às vezes a gente vai para a escola e às vezes a gente não está bem com a gente mesmo. E aí a gente dá aquela aula, meu Deus, ai, cumpri o horário, tá valendo. Mas aquele dia que você está com o pique todo, com o gás todo, você arrebenta. Entende? Então por isso que nós precisamos nos preocupar como desenvolver como profissionais, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Quero colocar 2 desafios aqui para vocês. O primeiro é que você reflita sobre esse vídeo, sobre se você está cometendo esse tipo de erro, sobre o que isso pode influenciar na sua vida. Se você conhece alguém que está fazendo isso, que você compartilhe esse vídeo com ele, compartilhe o link do nosso grupo com ele, para que a gente possa estar aqui discutindo novos assuntos que vão nos ajudar a crescer como profissionais, certo? Aqui, gente, é uma troca de experiência para fazer todos crescerem como profissionais. Aqui nós não iremos falar sobre pedagogia, sobre teorias pedagógicas, sobre nada disso. Nós iremos falar sobre como crescer como profissionais. Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio que eu vou pedir para vocês agora é vocês comentarem aqui embaixo ou no grupo sobre as dificuldades que vocês têm. Pode ser dificuldade em sala de aula, não tem problema. Vamos tentar debater sobre isso, tentar conversar sobre isso, à luz da prática, à luz daquilo que funciona. Aquilo que não funciona, nós já sabemos que não funciona, então nós não precisamos falar sobre isso. Então eu desafio vocês a colocarem aqui nos comentários sobre as suas dificuldades que vocês têm, certo? Para que a gente possa estar estudando isso e vendo como ajudar vocês. O próximo vídeo que nós vamos estar fazendo na próxima semana é: e agora? Eu sou interino e quero passar no concurso. Como vou passar? Afinal de contas, eu passei em um concurso também, conheço colegas que a gente orientou, que nós ajudamos e passaram também. E a gente quer trocar essa experiência. Como foi que nós conseguimos passar no concurso e queremos que você também passe para deixar essa vida de interino. Eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e vejo vocês na próxima.